estourado. Eu espero que não, como tudo na minha vida, nada flopado podcast. E aí, como vocês estão? Estou de volta. Primeiramente, eu gostaria de pedir 2 segundos de silêncio para as minhas unhas. Não sei se tá focando. Tá focando? Belíssimas, e eu mesma que fiz. Enfim, estava eu terminando de assistir a série Sex and the City. Tava assistindo Sex and the City pela primeira vez agora, né, com os meus 30 e poucos anos. E aí eu pensei, por que não falar sobre a vida da mulher solteira hoje? Eu criando o meu roteiro estilo Carrie Bradshaw, com a minha voz narrando ao fundo, pensei, o que eu posso falar para as mulheres sobre homens? Porque eu tava pensando aqui e, honestamente, a Carrie tem um péssimo gosto para homens, então creio que qualquer coisa que eu disser vai ser melhor do que as escolhas dela. Porque, né? Como eu pensei pensamentos, julguei julgamentos, como eu refleti reflexões durante essa série. No começo eu fiquei meio indignada, tá? Porque eu não tenho muito costume de ver esse tipo de série. Tipo Desperate Housewives ou Modern Family, Pretty Little Liars ou Vampire Diaries, Vampire Diaries ou... Qual é aquele outro lá? Que tinha a Blair. Ai, gente, nem lembro mais. Não tenho costume de ver essas séries. Então, eu dei uma chance para Sex and the City. E no final eu gostei. Então, queria dividir com você as minhas reflexões que eu refleti, certo? Então, tá muito barulho aqui hoje. Então, se vocês ouvirem alguma coisa, eu tentei. Eu dei o meu melhor. Tá muito barulhento aqui. Mas eu já tô montada, né? Então, vamos nessa. A vida é como se fosse uma selva. Às vezes eu me sinto um pouquinho numa selva. A gente procura um lugar para se encaixar, uma comunidade para se encaixar. Às vezes um homem para encaixar, a gente quer sucesso, a gente quer beleza, tudo ao mesmo tempo. E é o que eu falei aqui. É como se fosse uma corrida, sabe? Uma competição constante, mas a cada passo que a gente dá, a linha de chegada é um pouquinho mais longe. E a gente fica naquela agonia de querer conquistar as coisas e a gente pensa, caramba, quantos dias de luta vão acabar? Eu já cansei de apanhar. Mas esse episódio aqui não é para dizer que ter um homem é sinônimo de se sentir completa, de sucesso. Não. Não é. Vamos apenas analisar a situação de que a gente vê mulheres inteligentes, mulheres lindas, mulheres independentes, sozinhas, e aí a gente pensa, cadê os homens? Aonde os homens foram parar? Os melhores já foram tomados? E eu tenho algumas opiniões sobre isso, porque olha, se tem uma coisa que eu penso é nessa interação de um com o outro, interação de pessoa para pessoa, eu reparo. Então nós, mulheres inteligentes, independentes, maravilhosas, boss bitches, o que acontece? Não tem mais homem no mercado? É realmente isso que está acontecendo? Não tem homem decente sobrando? Será? Será que é verdade? Certeza que você já ouviu em algum lugar isso. Ai, cadê os homens daqui? Cadê os homens daqui? Mas eu não quero falar daquele jeito hétero, de mulher comprometida, tipo assim, ai, não tem mais homem aqui. Não, gente, não. Vamos focar, tá?
a linha de raciocínio aqui tá seguindo. Difícil tá seguindo. Vamos focar. Então, eu fico aqui, assim, observando, porque eu tenho amigas que são muito lindas. São assim que eu falo, caramba, quem tiver com elas vai estar assim, vai ter a sorte de milhões de estar com uma pessoa tão incrível assim. E isso eu falo de mim mesma, né? Porque eu também me acho uma pessoa incrível. Você tem que se sentir uma pessoa incrível também. Mas quando a gente sai junto, parece que os caras não tem nem coragem de dar oi. Não tem coragem de chegar. Eu não tenho muita coisa contra, né? Porque eu também acho que se a mulher acha alguém bonito, ela deve chegar. Não tem problema nenhum chegar na pessoa. E se a pessoa não quiser, ele só não vai querer. Não significa outras coisas maiores. Não significa que você é isso ou aquilo. E assim, eu sou de São Paulo, então eu entendo que aqui tem 5 gays por metro quadrado. Que eu amo, tá? Amo. Amo gays, povo animado. E eu entendo que dependendo do lugar, nem hétero você encontra. Só que ultimamente, é todo lugar. Pra onde eles foram? Por que é tão difícil se relacionar com alguém de cidade grande, meu Deus? Por que que o povo aqui não sossega o facho? Eu tenho, assim, conversas que eu tive com os meus amigos de cidade menor, conversas que eu tive com o Lucas. Entra muito naquilo de que a cidade grande, a gente, tipo assim, você vai fazer uma coisa e pode ser que ninguém veja. Você pode ir pra rua, você pode beber escondido, você pode sair com alguém, com fulano, com ciclano, que ninguém vai saber. E na cidade pequena não tem isso. Cidade grande, o cara, ele vai... A menina não quer fazer o que ele quer ou não quer agir da forma que ele esperava. Então, ou ele troca, ou ele soma. Nem troca, só soma. Até a outra descobrir. Ou a primeira. Eu não odeio homens, tá, gente? Não odeio homens. Amo alguns. E eu não vou ficar falando mal de homem o episódio inteiro. Eu quero só tentar desabafar sobre isso. E eu não tô generalizando, tá bom? Não estou dizendo que 100% dos homens da cidade grande, blá, 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 blá. Por favor, não estou generalizando. Considere esse episódio inteiro como uma pulga atrás da orelha. Não tem pesquisa científica, não tem uma pesquisa científica sim. Cheguei com fatos que eu vou trazer no final do episódio, vou trazer depois. Mas não é um estudo psicológico, um estudo da sociedade. Não estou falando que todos os homens são assim. Então, por favor, considere que é um ops no seu dia. Uma coisinha que você ouviu no podcast. Ai, meu Deus. E é engraçado porque, assim, o homem, ele chega de mansinho, coloca a mão na nossa cintura, tem um sorriso bonito. Ai, de mim que sou romântica. A gente passa por cada uma, viu? Porque essa balança homem-mulher anda meio desequilibrada. Então é complicado. E a mulher, ela sente tanto, é tão intenso, é tão verdadeiro. E depois que a gente derruba aquela barreira, né, pra ser vulnerável, pra se entregar, o que acontece? A gente quebra a cara e pensa, culpa minha, né? Quem mandou abaixar a guarda? Não é culpa sua. Azar do cara que vai perder a sua pessoa. E assim, pensando nesse formato, eu acho que os gays também se enquadram nisso, porque como aqui tem muito gay, a rotatividade aumenta. Eu acho até que no mundo gay é até mais cruel a seleção, né, do que você quer. Por quê? Porque tem muita opção, tem muita coisa para oferecer, tem muita, sabe? Muita opção, muita opção. E como eu falei, pelo que eu ouço dos meus melhores amigos, né? Na cidade menor, assim, rolava aquela coisa, meio que um rodízio, né? A fulana que era ex do Joãozinho, que namorou a prima, que pegou meu irmão, que... É isso. Por quê? Porque tem que ser criativo. Se for criativo, assim, ó, se organizar direitinho todo mundo. Segundo Freud,
nós somos egoístas. A gente sempre vai fazer o que a gente achar melhor. A gente vai estar aonde for mais divertido, aonde fizer eu me sentir melhor, porque é da natureza humana. A gente sempre vai buscar a melhor situação. Então, se você faz uma pessoa feliz, se a pessoa tá bem com você, se você tá bem consigo mesmo, você vai ficar ali, você não vai perder a pessoa. Tipo, você não tem que viver com medo de perder a pessoa, dela ir embora. Porque quem tem que estar ali, tá ali. E quando a relação tá boa pros dois, ela se mantém. O que acontece, infelizmente, muito é que às vezes um imagina uma coisa e o outro tá numa outra situação. E aí alguma coisa acontece, porque a vida é isso, né? Ela vai acontecendo todos os dias. Então, como eu falei, né, de Freud e de ser egoísta, né? No interior tem muito daquilo da preservação da família. Então, os pais, né? Olha, não, cuidado com quem você anda, porque vão comentar da nossa família. Cuidado para não ser visto em bar, porque vão comentar da nossa família. Cuidado para não ser grosseiro com os outros, porque vão comentar da nossa família. Então, isso meio que acaba criando um cuidado, né, para com a sua imagem, a imagem da sua família. Não que seja uma coisa ruim, isso acontece muito, na cidade grande também acontece. De tipo assim, só que a bolha ela é um pouquinho menor. Então, eu vou ensinar minha filha a ela se comportar, porque eu não quero que aqui na vizinhança fiquem comentando da minha família. Então, acontece, em todo lugar acontece. E isso é assim, eu acho ok, até certo ponto é saudável, né? Porque eu não acho certo os pais privarem os filhos das coisas, mas tem coisas que precisa ser privada, né? Enquanto a criança tá crescendo. Então, enfim, eu acho que nesse conceito de interior, a pessoa acaba tendo um cuidado um pouco maior. O rapaz, ele já cresce tendo relações que se ele for um filho com alguém, todo mundo vai saber. Então, tipo assim, ele vai criando a responsabilidade afetiva forçada, sabe? Não generalizando. Mas isso faz com que ele fique um pouquinho mais à frente do que na cidade grande. Porque a cidade grande, não que a gente não tenha, né? Obviamente, eu tenho super responsabilidade afetiva, eu sou assim. A gente tem, só que como tem muita opção, o adolescente ele já cresce com uma liberdade muito grande de fazer coisas sem os pais saberem, de conhecer pessoas que não tá ali naquele círculo fechadinho da escola, você pode conhecer um amigo de amigo com frequência, então assim faz com que desenvolva essa liberdade, esse tipo assim, eu quero todo mundo, eu quero, entendeu? Essa coisa assim um pouquinho mais esse tá bom, mas será que é o melhor? Vou procurar ali, quem sabe? Quem sabe? Entendeu? Ensinar o filho a não fazer certas coisas pra não falar da família, eu acho isso muito brasileiro. É muito tipo assim, ó, vão ficar de olho aqui na nossa família, tá? And I think that's beautiful. É nosso jeitinho de ser. Mas assim, pode ser um delírio? Pra mim faz sentido. Pra mim isso faz sentido. Isso que eu falei. Mas posso estar falando merda? Posso estar falando merda. Pode ser besteira? Pode. E os caras legais, eles estão comprometidos? Porque olha, tem amiga minha que namora caras que, assim, que eu fico, caramba, por que ela tá com ele? Ele não tem nada pra oferecer pra ela. O que se passa? Nem sempre os legais estão comprometidos, né? Momentos, situações, um dia após o outro. Tem gente que tá presa em relação de anos, relação ruim. Às vezes nem é ruim, mas ela estagnou. Sabe quando a relação estagnou, não vai pra frente, não vai pra trás, só tá parada, mas é o status. Comprometido. Solteiro, comprometido. Não sei, é carência, dependência, medo.
muitos motivos. Ou nenhum motivo plausível, ou nenhum motivo que deveria ser considerado um motivo pra persistir numa relação que não tá boa. E assim, pode ser bobagem, mas tem pessoas que foram criadas, né, com o pai presente. E aí o pai era machista, eu tô batendo muito no microfone. O pai era machista, o pai tinha um tratamento diferente dela com o irmão, com o primo. Ou então, tipo assim, cresceu vendo o cara não fazendo nada em casa. E aí ela cresce e fala, meu Deus, estou perdida. Porque vou me apaixonar por um homem. E ela tem essa casca, né? Esse trauma. Do mesmo jeito que tem pessoas que são criadas com pais maravilhosos, que são exemplos, que são, assim, que entregam tudo que você nem imagina. São pessoas que você confia, são homens de honra, são homens trabalhadores, homens que você admira. E aí você cresce, vira adulta, e você não quer um homem bosta. Você não quer um homem mais ou menos. Nossa, falei agora igual que, né, a Graciane. Ai, eu odeio sotaque paulista. Você não quer Você não quer um cara merda. Você quer um cara legal. Você quer um cara que entregue o que você sabe que você pode receber, assim como seu pai dava pra sua mãe, pra você, pros seus irmãos. E em contrapartida, também tem as pessoas que cresceram sem pai nenhum. O cara foi buscar cigarro, nunca mais voltou. E aí cresce e fica completamente dependente. Porque aceita qualquer migalha e não quer, assim, você fica com medo da pessoa te abandonar, né? Já aconteceu antes. Poxa, a figura paterna, ela é muito idealizada, né? A gente vai crescendo na escola, ai, meu herói, não sei o quê. E quando você não tem isso, tipo, quando não existe, a gente imagina que se existisse, seria perfeito. E nem sempre é assim. Nem sempre não, nunca é, porque ninguém é perfeito, né? Nossos pais são jovens que cresceram e tiveram nozes e seguiu a vida. Alguns, né, são covardes, somem. Outros tentam e erram, outros não tentam, fazem errado. E aí geram adultos, né? Mas que bom que hoje a gente conversa, hoje a gente fala mais sobre terapia, sobre conversas profundas, a gente fala mais sobre se cuidar mentalmente, cuidar da ansiedade, cuidar do que você tá sentindo, cuidar da depressão. Então, estamos evoluindo, tá? Lembrando que eu não sou psicóloga. Só um ops. Relacionamentos abusivos. Eu não vou entrar em casos mais pesados, né? Não vou entrar em coisas graves. Quero falar de coisas, assim, pequenas reflexões. Então, relacionamentos abusivos no sentido de que você conhece a pessoa e você percebe que nessa relação ela fica um pouquinho murcha, ela fica um pouquinho menos ela, a postura muda. E assim, a pessoa mudando pra que a pessoa não deixe ela, sabe? Só pra não ficar sozinha. Por quê? Eu sinto que o romantismo, ele tem diminuído, sabe? No sentido do homem, ele ser vulnerável, dele se expressar, dele tratar uma mulher com admiração, ou até mesmo como igual, sabe? Por incrível que pareça, em pleno século XXI, né? A gente precisa se atentar, porque a gente vai encontrar homens que não tratam a gente como um igual, mesmo a gente sendo superior. Ai. Tipo, a mulher, ela quer, por mais que ela seja independente, ela quer ser cuidada, né? E se eu não consigo sair de uma relação em que eu não tô feliz, significa que tem alguma coisa acontecendo ali, ou tem algum problema maior. E ser solteiro é uma delícia, namorar é uma delícia. Você só vai fazer alguém feliz se você se fizer feliz, se você for feliz sozinho. Não tem como você fazer alguém feliz se você estiver miserável. Gente, isso é muito pep talk. Vamos, galera, mulheres. Girl power, porra.
E tirando todo esse rolê de criação, sexualidade, geografia, vamos nos atentar aos fatos, por favor. Fatos. Falei que eu ia trazer fatos? Estou trazendo fatos. Demograficamente, segundo o levantamento do IBGE, que saiu em junho de 2024, temos no Brasil 212 milhões e 500 mil habitantes, sendo eles 51,5% mulheres e 48,5% homens, que são 6 milhões e meio de homens a mais do que mulheres. Tá passada? Tô passada. Injusto. Fato. Então, se tem 6 milhões e meio de homens a mais do que mulheres, realmente não tem homem para todas. Mas isso não quer dizer que porque uma mulher tá solteira hoje, porque ela está num relacionamento hoje, ela vai permanecer nesse status para sempre. Ciclos, a vida ela vai acontecendo, ela muda. Às vezes você passou um tempão comprometido com uma pessoa e a sua pessoa é outra pessoa que você vai conhecer depois. Ou então você ficou um tempo, uma caralhada de tempo sozinha, e aí você vai encontrar o seu cara depois. Então, assim, o que tá acontecendo agora, essa jogada de 6 milhões de homens a menos, não é porque você tem um homem agora que você vai ter um homem pra sempre. Não falando como posse, né? Porque quando a mulher tá muito tempo no relacionamento, algumas, né? Não tô falando de mim, mas algumas podem se sentir num lugar de tipo assim, ai, nunca vou ficar sozinha, ai, porque eu já tenho o meu. É assim que quebra a cara. É exatamente assim que aí depois, quando acontece uma merda gigantesca na relação, quando acontece uma coisa que você não aceita, você se coloca naquele lugar ali que o ego, né, fala que, nossa, mas você vai terminar pra ficar sozinha? Então tem que tomar cuidado, tá? E tem que ter cuidado com gente que tem esse tipo de pensamento. Ai, eu amei colocar o microfone aqui. Ele tá mais baixo, né? Porque antes eu falava assim. Mas ele tirava minha mobilidade e eu falo gesticulando muito. Acho até que me deixa mais tranquila pra gravar o episódio, porque é muito difícil gravar um episódio em vídeo, ainda mais assim, que eu não me vejo enquanto eu tô gravando. Eu só me vejo se eu me olhar pra cá. E assim, eu não sou uma pessoa muito apegada com a aparência. Pode ser meio chocante, porque, né, com essa bela face. Eu não sou tímida, não tenho problema de me comunicar. Mas tem dias que eu me sinto bonita, tem dias que não. Quando eu tô arrumada, quando meu cabelo tá hidratado, ok, minhas unhas estão sempre feitas, então dá pra contar. Mas tem dias que não, tem dias que eu vou, assim, trabalhar parecendo uma mendiga. Mentira, não vou. Mendiga também não, eu esculhambo demais. Mas tem dias que eu vou, assim, cabelo sujo, porque eu fiquei com preguiça, completamente sem maquiagem, eu não trabalho, quase nunca vou de lente de contato, então, tipo assim, tem dias que eu não tô assim, ai, nossa, tô me sentindo, ai, e é normal. Então, quando eu era solteira, eu tinha esses altos e baixos, então, quando eu achava alguém bonito, eu falava pra pessoa, eu chegava na pessoa, olha, te acho muito bonita. Eu te acho interessante, né? Porque eu acho que a pessoa ser interessante é melhor do que ela ser bonita. Mas quando a pessoa me fala não, quando alguém te fala não, né? Eu não vou, tipo assim, falar, ai, não, eu tô horrível, ele não me quer. Não, não é a minha personalidade, não é o meu jeito, não é, sabe? É porque não era pra ser, porque o cara não tava na vibe, a pessoa não tava assim. Então, tipo assim, se abra, sabe? Vai tentar, vai conhecer gente, vai. Eu sei que dá preguiça conhecer gente, mas deixa fluir. Só vai. E assim, viver é tão bonito. Viver é tão incrível. A gente, assim, tudo que a gente vive soma. Tudo que a gente vive vai virar aprendizado, vai virar experiência. Então, deixa assim o peito um pouquinho aberto pra você viver as coisas e não viver tipo assim por medo de acabar um dia, sabe? Tipo assim, não vou começar, porque as pessoas, elas podem viver histórias bonitas mesmo que essas histórias acabem. Foi bom enquanto durou, sabe?
Então, voltando aos números, além de que tem os gays que não gostam das mulheres, assim como tem sapatona, né, que não gosta de homem, né? Mas contando dos homens que a gente tem a menos. Além dos gays, precisa peneirar os caras bacanas, os caras decentes, os caras que têm uma visão de futuro, o cara que tem, um cara responsável, um cara adulto, um cara independente. Na hora que você vai peneirar isso daqui, ó, vai sobrar nada. Mentira, não vou generalizar, gente. Tem gente que presta, tá? Ai, meu Deus, esse episódio tá todo errado. Daqui a pouco vão falar que eu tô dizendo que homem não vale nada, que homem vai sempre trocar as mulheres, mas entra muito nisso de opção. Entra muito. As pessoas, sei lá, parece que os anos vão passando, a gente vai dando menos valor às pessoas. E a gente dá mais valor às coisas, ao que aquela pessoa pode me trazer de status, porque tem rede social, tem declaração pública, tem stories, tem coisa romântica pra todo mundo ver, declaração, buquê. Então, assim, ficou uma coisa meio superficial e todo mundo com medo de baixar a guarda e não encontra a galera interessante. Por quê? Porque não tá aqui, aonde tá, não sei. Então, vai chegar um momento em que você vai conhecer uma pessoa. E essa pessoa vai somar, essa pessoa vai entrar, essa pessoa vai ser um plus. E são ciclos. A roda gira, são coisas que começam, terminam. Tem gente que hoje tá namorando e amanhã vai estar solteiro. Tem gente que tá solteiro e amanhã vai conhecer o amor da sua vida. São dias e dias e o fato de alguém tá solteiro não é culpa dele, não é culpa da aparência, não é culpa sabe? É um conjunto de fatores que vira uma coisa só. Então, vive esse momento. Se curte. Faz o que você quer. Não precisa dar satisfação pra ninguém. Só se você se importar, ponto D. Então, tipo assim, aproveite. Ser solteiro é uma delícia. A relação do homem e a mulher hoje virou muito oferta e demanda. E homem que não presta, mulher que não presta, é humano. Sempre vai existir, tá? Sempre. Então lembra, a gente tem que jogar com as cartas que a gente tem na mesa. Essa é a situação atual. É isso que está acontecendo ao redor. Às vezes, uma pessoa encontra a gente e acha que a gente vai ser aquela pessoa. Que a gente vai ser a pessoa, assim, que eles vão entregar tudo, que eles vão ser, assim, o cara perfeito. Mas não é o nosso timing. Não é o nosso momento. Então, tipo assim, lembra qual é o timing das coisas? O tempo das coisas é o meu tempo. Quando eu me sentir bem. Então, a gente também vai ser o vilão da história de alguém. Essas coisas acontecem. Do mesmo jeito que você tem essa visão das outras pessoas, as outras pessoas também podem ter da gente. Tá? Então, vai levando com calma, assim, sem estresse, um dia após o outro. Porque quando a gente tá se curtindo, quando a gente tá, sabe, vivendo, se divertindo, saindo e descobrindo coisas novas e tendo experiências, coisas acontecem. A gente só precisa deixar que elas aconteçam. Então vai ser feliz sozinho, com alguém, com bichinho, sem bichinho, do jeito que for. Aproveita o caminho, vai aproveitando a sua jornada aqui neste planeta Terra. E esse foi o meu episódio sobre Sex and the City. Yeah! Gostasse? Então deixa 5 estrelinhas no Spotify. Lembrando agora, esqueci de contar a novidade. Gente, estamos no Apple Podcasts, estamos no Amazon Music, estamos no Deezer, estamos no YouTube. Então, se você gostar muito do meu canal, compartilha ele. Compartilha todos os links, todos não sei o que. No perfil do podcast tem um link geral com todos os links que eu fiz. E aí, eu preciso do apoio de vocês. É muito difícil, assim, distribuir um podcast, ainda mais quando é um podcast, assim, sozinha, né? Os podcasts hoje em dia tem 2 pessoas. Então, eu não tenho minha segunda pessoa. Sou só eu e as vozes na minha cabeça. E vocês. Então, se você puder compartilhar, agradeço, sou agradecida. E se você quiser compartilhar algo comigo, pode mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito, tá? Meu nome é Dan Lisboa.
@DaniLisboa e @pod.castrolê nas redes sociais. Compartilha, gente. Ó, novidade, hein? Várias plataformas aqui, tá? Tenha uma excelente semana, gente. E até a próxima.